Olá, meu povo querido do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui professora Simone Martins para mais um encontro geográfico pelo canal do SEV. Hoje é dia 15 de abril. Como vocês já sabem, iniciamos nossos estudos fazendo a correção das atividades da aula passada. Vamos começar aí corrigindo a página 206, tá? Então, o recurso estamos falando aí da água, e a primeira questão vem falando sobre a preocupação dos governos de diversos países em relação à conservação da água. Então, as três alternativas estão corretas. A primeira vem falando que os governos devem estabelecer políticas para a conservação da água. A falta de acesso à água pode trazer graves problemas como a fome e doenças, e a ausência de uma ação organizada para economizar a água pode criar uma enorme escassez desse recurso natural. Então, todas as três alternativas estão corretas, tá? A número 2, vocês vão escrever com suas próprias palavras sobre a importância da água para as diferentes sociedades. Então, sugestão de resposta. Vocês podem colocar que é um recurso indispensável à vida. Sem água não podemos nos hidratar, lavar os alimentos e demais outras tarefas sobre a importância da água, ok? Número 3, vem fazendo uma descrição e falando da parte do rio que tem as formas sinuosas. E aí nós aprendemos que essa parte do rio são chamadas de meandros, ok? Continuando, vamos corrigir agora a página 207. Na página 207, vem falando sobre os tipos de ação realizadas pelas águas dos rios. Não são as partes dos rios que estão pedindo aqui, tá? São os tipos de ação. E nós estudamos sobre isso e sabemos que as ações que as águas dos rios provocam são a erosão, o transporte de sedimentos e o assoreamento. Então, como estão sinalizados aí nessa figura do rio, eu numerei para poder facilitar. Então, número 1 lá em cima é a erosão, tá? Logo depois o transporte de sedimentos, e o 3, o que acontece com esse transporte de sedimentos é o assoreamento das águas do rio, tá? Então, coloquem aí conforme a numeração que eu coloquei para vocês, tá bom? Continuando a página 207, vem aí uma figura, eu até citei no vídeo, né, na aula anterior, e vem falando de dois desenhos, um com o rio ali na sua criação natural, né, e depois com a construção de alguns prédios em volta. Então foi retirada a vegetação, o rio perdeu o seu volume para poder fazer as construções ali ao redor, tá? E aí pede para vocês responderem, colocar quais problemas irão ocorrer nessa área após a transformação. O que pode vir a acontecer por causa dessa transformação? Então já sabe que foram tiradas vegetações e que o rio foi aterrado também, tá? Então vocês podem escrever sugestões de respostas. Nada que vocês tenham pesquisado e tenham escrito de forma diferente, tá? Eu só estou dando uma sugestão de resposta para poder orientar. E aí os problemas que podem vir a acontecer são inundações, poluição e o aumento da temperatura. Beleza? Continuando na página 207, tá? Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por qual motivo? E aí a resposta é a letra E, que é a degradação dos mananciais, que são as nascentes, né? E desperdício no consumo. Tudo isso nós vimos na aula anterior, ok? Para finalizar a página 208,
Agora sim, essa figura é sobre as partes dos rios, tá? E vocês vão marcar a alternativa conforme a numeração. E aí a letra B, que vem falando da nascente, o afluente, meandros, a foz em delta e as margens, tá? Tudo que eu tinha explicado para vocês na aula anterior, ok? Finalizando, concluindo a página 208, vem para vocês marcarem a alternativa que faz a descrição de que é uma bacia hidrográfica. E aí a letra A, que é o conjunto das terras drenadas por um rio principal e os seus afluentes. Ok? Então, a correção foi concluída. Conseguiram acompanhar? Muito bem. Parabéns, tá? Vamos continuar. Partiu para a aula de hoje, tá bom? Vamos dar continuidade ao estudo sobre a hidrografia. Hoje falaremos sobre as águas do planeta Terra. Acompanhem pelo livro conforme as páginas aí citadas, ok? Relembrando que estamos estudando hidrografia. É a parte da geografia que classifica e estuda as águas do planeta Terra. Trata-se das águas correntes, paradas, oceânicas e subterrâneas. E aí, vamos analisar esses dois gráficos sobre a distribuição das águas do planeta. No gráfico 1, tem a numeração aí, número 1, está a porcentagem em água salgada e doce existente no planeta, tá? No primeiro gráfico, a divisão aí entre a água salgada e a água doce. Observem que a água salgada é um percentual muito maior. Isso quer dizer que existem muito mais água salgada no planeta. E no gráfico número 2 está a distribuição da água doce no mundo, que é encontrada no formato de calotas polares, águas subterrâneas, rios e lagos. Então, o gráfico número 1, a divisão entre a água salgada e a água doce. E no segundo gráfico vem falando somente da água doce e em que formatos elas se encontram, tá? Então, o gráfico 1 e o gráfico 2. Vamos entender sobre as águas salgadas existentes no planeta. Para começar, as águas oceânicas, tá? A maior parte da superfície terrestre é coberta por grandes extensões de água, chamadas de oceanos, que apesar de serem delimitados pelos continentes, estão conectados. Então, existem vários oceanos, mas eles estão de alguma forma conectados, tá? Observando esse planisfério, eu circulei o nome dos oceanos para vocês poderem identificar. Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Antártico, o Glacial Ártico e o Índico, ok? Esses são os oceanos existentes no planeta. E também os mares, né, que são consequência dos oceanos. Existem 3 tipos de mares. Então, vamos lá e observar as figuras, tá? Diferente dos oceanos, os mares são trechos mais próximos ou no interior de alguns continentes. Então, os oceanos são mais longe dos continentes e os mares são mais perto. E o primeiro tipo de mar é o mar fechado, aqueles que estão localizados dentro dos continentes e não apresentam contato com o oceano, tá? Considerados lagos de água salgada. E aí eu coloquei alguns exemplos. Todos esses exemplos que eu estou citando são mares encontrados no continente Europa, tá legal? Então, esses exemplos aí vocês vão utilizar para fazer um exercício do livro. Outro tipo de mar é o mar interior. Observem aí na figura, tá? É aquele mar que se comunica com o oceano por meio de estreitos e canais. Então, o mar interior é aquele que se comunica com o oceano por meio de estreitos e canais, tá? Diferente do mar fechado que não se comunica com o oceano.
tá? E o último, mar aberto, que são aqueles que se comunicam diretamente com o oceano, tá? Exemplo aqui do nosso litoral, que todos os mares são mares abertos, mas aqui eu citei o exemplo de mares existentes na Europa. Aqui eu coloquei um mapa da Europa, né, como eu falei para vocês, com a localização dos mares para vocês entenderem melhor, tá? Então aqui um exemplo de um mar fechado, de um mar interior e de um mar aberto, tá? Todos eles existentes na Europa. Agora vamos entender sobre as águas doces existentes no planeta, tá? Chama-se água doce, água dos rios, lagos e a maioria dos lençóis subterrâneos com a salinidade próxima do zero, ok? E aí, quais são as formas que nós encontramos essas águas doces? Nas calotas polares, águas subterrâneas, rios e lagos, ok? Para vocês entenderem também sobre as águas subterrâneas, elas também são chamadas de aquíferos, tá? É a denominação dada a grandes reservatórios de água doces subterrâneos, localizados a centenas de metros de profundidade. No nosso país estão os dois maiores aquíferos do mundo, que é o Guarani e o Alter do Chão, que fica na região amazônica. Aqui está o mapa do Brasil e a localização desses dois aquíferos existentes. Coloquei o gráfico sobre a quantidade de água doce no mundo para vocês não esquecerem. E também, tá? Vamos ver aí. E também para não se esquecerem da importância dos rios. Cada vez mais sabemos a importância dos rios para a sociedade. Os rios são fontes de um dos recursos naturais indispensáveis aos seres vivos, que é a água. São eles que nos fornecem grande parte da água que consumimos. Por isso estamos falando da água doce, né? Que usamos para produzir os nossos alimentos, de que necessitamos para nossa higiene e que utilizamos para irrigar o solo das áreas agrícolas. E com isso sempre lembrarmos de evitar o desperdício e a poluição das águas, tá? Então, sabemos que a água doce é num percentual bem menor e se ainda tiver o desperdício e a poluição, vai diminuir cada vez mais, tá? Então, despejo de lixo, de esgoto, desperdiçar a água em limpezas domésticas e até mesmo na manutenção da rede hidráulica. A água doce disponível é muito usada em residências, né? A água doce que é disponível no planeta, ela é muito utilizada em residências para nossa hidratação, lavagem dos alimentos, para descarga. Um dos maiores desperdícios no mundo de água doce é no uso da descarga. E para isso nós temos que criar hábitos na hora de escovar os nossos dentes, tomar o banho, para poder evitar desperdícios. Outra atividade econômica que se precisa utilizar bastante o recurso da água é a agricultura, para a irrigação das suas plantações. Na natureza, a água está em constante movimentação e transformação, dentro de um sistema chamado ciclo natural da água. Como o nome já diz, é um ciclo, por isso se renova e se repete a todo instante. Vamos começar aí pela formação das chuvas, que caem sobre o solo, infiltrando em forma de águas subterrâneas e escoando para a formação de rios e lagos. Depois acontece a evaporação, que formam as nuvens carregadas, acontecendo as chuvas e assim o ciclo se renova. Então vamos aí olhar para a figura sobre o ciclo da água. A formação das nuvens que caem a chuva, infiltram no solo, vão para as águas subterrâneas ou para os rios e lagos. Depois essa mesma água se evapora
formando-se de novo nuvens de chuva e assim sucessivamente, ok? Bem, amores, foi a aula de hoje, tá? Sobre as águas do planeta Terra. Vamos fazer uma revisão aí, rapidinha, sobre a aula de hoje. Aprendemos que as águas do planeta dividem-se em águas salgadas e águas doces, tá? O gráfico aí do lado é para lembrar que a quantidade de água salgada é muito maior que a água doce. Aqui o planisfério sobre os oceanos existentes no planeta, que são o Pacífico, o Atlântico, o Glacial Ártico, o Antártico e o Índico. E aqui também as formas que encontramos a água doce no planeta, em forma das calotas polares, águas subterrâneas, rios e lagos. Pela quantidade de água doce, existe quantidade menor, né, de água doce, temos que nos conscientizar e evitar o desperdício e a poluição das águas. Lembrando que utilizamos a água doce também com bastante frequência no nosso dia a dia para a nossa hidratação, a higiene dos nossos alimentos, para dar descargas, né? Utiliza-se muito e isso desperdiça-se muita água também. E na hora do banho e na hora da nossa higiene, lembrar sempre de economizar. Aprendemos também sobre o ciclo da água, que está sempre se renovando. A formação de nuvens, que dá origem às chuvas, as águas das chuvas que caem sobre o solo e se infiltram, causando as águas subterrâneas e as águas dos rios. Essas águas também que evaporam, formando de novo novas nuvens de chuva e assim o ciclo se renova. Ok? Amores, aula de hoje concluída. Espero que tenham gostado, que tenham entendido o assunto. As atividades estão citadas aqui, tá ok? Para vocês fazerem. E força, galera, não desanimem, tá bom? Beijos da professora Simone.